Fala galera, tudo bem? Mais um vídeo aqui para o canal e dessa vez eu vou falar com vocês sobre o porquê que eu utilizo 2 minutos ao invés do 1 minuto hoje em dia, tá bom? Então é o seguinte, eu comecei a operar utilizando o tempo gráfico de 1 minuto, né? Claro que esse é o tempo gráfico para fazer as operações normalmente, né? O ajuste fino. O principal gráfico de referência é o 15 minutos. Então, vamos lá ao ponto, né? Eu comecei a operar com 1 minuto, eu treinei bastante no 1 minuto. Só que depois eu comecei a visualizar o 2 minutos como uma forma de reduzir um pouquinho o ruído do 1 minuto e também começou a ficar mais confortável eu utilizar o 2 minutos para colocar o meu stop. Tá? Então imaginem o seguinte, né? Vamos aqui para a tela, acho que vai ficar mais fácil de demonstrar. Vamos pegar uma área em branco aqui. No 1 minuto, mais ou menos assim, né? A gente tem velas ascendentes no 1 minuto, né? Uma vela para baixo e eu faço a entrada. Beleza, né? Um exemplo apenas, né? Então o meu stop no fundo confirmado no 1 minuto seria aqui, certo? Que a gente tem aqui uma onda de alta, uma correção e outra onda de alta. Então o stop fica no fundo confirmado, que é o fundo que foi confirmado a partir do momento que esse topo aqui foi rompido, tá certo? Agora, no 2 minutos, eu já utilizo, né, o próprio fundo da vela para fazer a entrada, né? Então, no 2 minutos aqui eu vou ter uma vela, outra vela e outra vela aqui e depois a continuidade, certo? Então, a única diferença é que no 2 minutos eu vou colocar no fundo dessa vela, a partir do momento que rompeu o topo, né, eu já consigo colocar nesse fundo aqui da vela. No 1 minuto seria quase a mesma coisa, eu teria que controlar, né, porque aqui eu tenho duas velas, né, aqui seria apertar demais o stop, porque muitas vezes eu vejo 1 minuto fazendo o seguinte, muitas vezes 1 minuto ele faz uma vela, né, ele está indo para cima e às vezes ele faz uma furadinha de fundo e depois volta a subir. O que nada mais é do que uma onda 1, aqui ele fez um pequeno pullback e voltou a subir, ou seja, né, é absolutamente normal o preço fazer isso. Agora, no 2 minutos, eu posso ir subindo vela a vela, né, conforme, mesmo que o 1 minuto fure o fundo, né, de sacanagem, né, fure ali por 10 pontinhos, 15 pontinhos, eu estou protegido embaixo do 2 minutos. Tá? Então eu vou subindo o stop dessa maneira. Então, percebam que no 2 minutos eu utilizo para colocar o stop e depois para ir subindo o stop e conseguir pegar um movimento maior. Já que no 1 minuto eu até posso fazer também ir subindo o stop vela a vela no 1 minuto. Porém, 1 minuto ele vai furar o fundo, né, com maior facilidade, mesmo a tendência estando vigente, né, mesmo aquela pernada estando vigente, do que o 2 minutos. Né? Então, nada que eu já não fizesse no 1 minuto. Tá? No 1 minuto, é claro que eu não iria vela a vela, a não ser que fosse um ponto realmente de explosão, então aqueles 120 pontos ali para bater a meta, iria vela a vela. Mas no 1 minuto, muitas vezes eu esperava fazer um pullbackzinho, e aí sim, para poder subir o stop. Né? Então, não iria exatamente vela a vela. Então, assim, a forma de operar nos dois, ele é um pouco diferente, mas o conhecimento de origem, ele é o mesmo, tá? Então, como eu treinei muito no 1 minuto,
quando eu fiz a transição para o 2 minutos, eu primeiro coloquei o 2 minutos numa tela aqui do lado e observava o 2 minutos enquanto eu operava no 1 minuto. Num certo momento, eu inverti. Eu comecei a operar pelo 2 minutos e aí sim coloquei 1 minuto do lado para eu fazer, né, as confirmações. Agora, depois de um certo momento, eu tirei o 1 minuto também e agora eu utilizo só o 2 minutos. Raramente eu ponho o tempo gráfico de 1 minuto, aí eu mudo a própria tela para dar uma olhada, mas assim, é muito, muito raro. Digamos que eu faço umas 3 vezes no mês e olhe lá, tá? E tem mês que também nem olho 1 minuto, tá? Por quê? Às vezes eu olho 1 minuto, né? Às vezes o 2 minutos está me mostrando algo dentro do candle de 2 minutos e às vezes eu preciso confirmar no 1 minuto. Mas eu também, com essa transição, né, eu aprendi a identificar no 2 minutos o micropivô, por exemplo, do 1 minuto. Então, o que é o micropivô do 1 minuto? Né? Aproveitando aí o próprio vídeo para explicar. O que é o micropivô do 1 minuto? É isso daqui, né? Você tem uma vela, imagina uma resistência aqui em cima, né? Então, ele vem, bate na resistência, né? Ele vem de várias velas aqui, né? Bate na resistência, isso num minuto, tá? Depois, ele faz uma vela negativa, tá? Uma vela vermelhinha aqui, né? Perdendo o fundo da vela anterior, ou até pode ser uma vela de lado, tá? Que não rompe nem fundo nem topo, tá? Mas normalmente ele perde o fundo, tá? E aí depois ele vem para romper. Então, o micropivô, ele marca o ponto, né? Ou seja, onda 1, pum, chegou na resistência. Onda 2, claro que essa onda 2 ela é bem pequenininha, por isso o nome micropivô, é uma onda 2 dentro do 1 minuto, inclusive. E depois vem e rompe para cima, tá? Como é que eu enxergo isso no 2 minutos, né? No 2 minutos é o seguinte, eu vejo o 2 minutos, né? Deixa eu colocar uma outra cor aqui. No 2 minutos, eu vejo, primeiro, né? Imagina que é a vela do 2 minutos, né? São duas velas de 1 minuto. Então eu vejo uma vela batendo lá na resistência, tá? Beleza, eu sei que ali é a resistência. Depois, essa segunda vela aqui do 2 minutos, né? Claro que isso tem que ser sempre lá, né? No ponto de resistência, já ter feito o teste anterior, né? Depois eu faço um vídeo especificamente de micropivô. A tendência, a ideia aqui é eu explicar como que eu utilizo o 2 minutos, né? Então, a vela de 2 minutos, nessa vela de 1 minuto, ela ainda vai estar sendo feita aqui, né? Então, eu acabo enxergando, eu vejo que ela veio para baixo, né, da metade da vela anterior, eu vejo que ele ficou batendo cabeça nesse ponto, ficou resistindo, né? E também não cai. E num determinado momento, ou seja, a partir de 1 minuto dessa vela de 2 minutos aberta, eu já começo a acreditar que se a vela, né, aumentar de tamanho, né, ou seja, ele bateu aqui e ficou, né, não foi mais. Então, a partir de 1 minuto, eu já acredito que se a vela continuar, aqui eu posso fazer uma entrada. Tá? Assim que a vela volta a subir, ou seja, um tique acima da onde está parada a vela, do 2 minutos. Então, se a vela está parada aqui no 710, um tique acima, depois de 1 minuto da vela de 2 minutos aberta, eu já começo a acreditar que é um micropivô que pode ter um rompimento aí, tá?
Ou, para ser mais conservador, eu posso entrar no rompimento da máxima da vela anterior. Tá? É um sinal um pouquinho tardio, mas é um sinal válido também. Né? E aí onde está o stop? Né? O stop ele vai ficar aqui no fundo do micropivô, ou seja, no fundo da vela de 2 minutos. Agora, se entrar aqui, né, se fizer a entrada antecipada, o meu stop tem que estar aqui embaixo. Né? Não dá para deixar o stop, né? Vamos só consertar aqui. Não dá para deixar o stop aqui, porque ele ainda não acionou o rompimento. Né? É uma antecipação. Então aí o stop tem que ser aqui embaixo. Então aí vem a decisão, né? Ou deixo o stop aqui embaixo e acredito que aqui já acionou, né, a antecipação, então necessariamente vai acionar, né, tem alta probabilidade, na verdade, né, de acionar o rompimento, né, e aqui eu posso olhar, de repente, utilizar o book para isso, que também é um assunto aí para um outro vídeo, mas o fato é que eu espero 1 minuto da vela aberta para depois acreditar que ele possa vir romper. Tá? Então, assim, a diferença entre 1 minuto e 2 minutos é apenas para tirar ruído. Né? E claro que tem alguns desafios aí no 2 minutos, como a questão do micropivô. Né? Fica um pouco mais subjetivo, né? Olhar os micropivôs, né, do 1 minuto. Mas, claro que depois que você acostuma e depois que você treina bastante, isso acaba ficando natural. Tá? E outra observação, né, sobre o 2 minutos. Eu utilizo o 2 minutos, mas a minha leitura está no 1 minuto. Né? Mas como assim, Igor? A leitura está no 1 minuto? Né? Porque eu utilizo o 2 minutos justamente para tirar o ruído apenas. A leitura toda está no 1 minuto. Então veja, por exemplo, o micropivô, apesar de eu estar olhando o 2 minutos, eu estou enxergando o micropivô no 1 minuto. Né? Eu estou imaginando o que está acontecendo no 1 minuto. A todo momento. Né? Então eu estou vendo uma vela no 2 minutos se movimentando, né, enquanto ela está formando, mas eu estou imaginando dentro dessa vela de 2 minutos como que está 1 minuto. Ou seja, passou 1 minuto, o preço só bateu até aqui e parou, o minuto seguinte começou a ficar para cima disso, eu sei que tem esse padrão aqui, ó, um candle rompendo máxima do candle anterior de 1 minuto. Agora, passou 1 minuto, ele vai para cima, deixa a vela maior e depois vem para baixo e deixa a vela maior para baixo, falou, opa, eu tenho esse padrão de candles aqui no 1 minuto. Tá? Então, eu visualizo o que está acontecendo dentro do 2 minutos. Tá? E tanto é verdade, né, a questão de eu operar de fato pelo 1 minuto, 2 minutos ser só uma máscara ali para tirar um pouco o ruído, que as minhas médias, né, agora voltando aqui para o gráfico, né, eu fiz uma adaptação das minhas médias. Né? Então, vamos lá. Olha só. Eu uso no 1 minuto, tá? Eu vou colocar aqui no meu padrão. Tá? No 1 minuto, eu utilizo média de 200 períodos, todas são exponenciais. Tá? 200 períodos exponenciais. Exponencial, né? A minha média intermediária é de 34 períodos, as duas médias rápidas, na verdade, essa aqui é uma média lenta, né, de 200 períodos, e as duas minhas rápidas são a de 34 períodos e a de 17 períodos. Tá? Agora, no 2 minutos, eu precisava fazer com que essas médias ficassem exatamente no mesmo lugar. Né? Então, principalmente a média de 200 períodos, né? Tem até um vídeo aqui no canal falando sobre ela, é uma média que eu utilizo muito, né? E considero bastante confiável nos primeiros toques. Né? No primeiro toque, na verdade, após ter se afastado da média. Então, como aqui, né? No primeiro toque, você tem aí um belo ponto de resistência. Tá? Agora, para utilizar, para que ela fique na mesma posição no 2 minutos, o que eu tive que fazer? Primeiro, o que é a média de 200 períodos? Né? A média de 200 períodos no minuto são 200 minutos. Então, no 2 minutos, eu precisava
de um período equivalente a 200 minutos. Como cada candle vão ter 2 minutos, se eu tiver a média de 100 períodos em 2 minutos, concordam que eu tenho uma média de 200 minutos, certo? Então, foi isso que eu fiz. No 2 minutos, né, agora eu vou pôr aqui no 2 minutos, o que eu tenho? Né? Eu tenho uma média, olha só o ponto que eu marquei, exatamente a média passando exatamente no mesmo ponto. Por quê? Essa aqui é uma média de 100 períodos, tá? Ou seja, 200 minutos. Tá? As minhas médias rápidas, né? Eu tive que também dividir pela metade. Então, a de 17 virou a média de 9, né? Seria 8,5, mas não tem como colocar quebrado, né? Também a diferença seria a mínima. Então, ficou a média de 9 períodos. E a média de 34 lá no 1 minuto virou aqui a média de 17, ou seja, 34 dividido por 2. Tá? Então, vejam que eu fiz essa adaptação para que eu pudesse enxergar as mesmas médias que eu já estava muito acostumado a utilizar no 1 minuto, tá bom? Então é isso, galera. Espero... e sugiro que quem quiser migrar para o 2 minutos, que também faça essa transição, né, de forma pensada, né? Não simplesmente põe 2 minutos e acabou. Se você opera pelo 1 minuto, então coloca o 2 minutos do lado primeiro, né? Observa o que acontece nos 2 minutos enquanto você está operando 1 minuto. Num determinado momento você vai conseguir inverter e aí deixar 1 minuto do lado enquanto você opera os 2 minutos. E aí você vai acabar descobrindo, né? Se você prefere, né? Antes disso até você vai descobrir se você prefere 2 minutos ou 1 minuto. É questão pessoal mesmo, né? Não tem o certo nem o errado, tá bom? Então é isso, galera. Grande abraço. Dúvidas me mandem, tá? E já estou programando outros vídeos aqui para o canal. Grande abraço, galera. Tchau, tchau.